e as acusações pelas quais Jesus passou. Então, diante do que foi falado para Jesus, que Caifás falou, e ele manteve-se silencioso, orando, sempre orando, pedindo que ele tivesse bastante força, fosse bastante resistente, né? E conseguisse, né, ir até a hora que estava ali reservada. No entanto, o seu silêncio obstinado e sua atitude humilde, mas sereno, que antes fora motivo para uma intercessão favorável, agora mexia com aqueles homens de boas intenções, porém humanos, imperfeitos, e algo no seu amor próprio pela indiferença do acusado. Não tardaram os murmúrios das insatisfações que Jesus desrespeitou, o que ele era provocador, e que Caifás, ficando satisfeito, vendo o êxito que teve com a sua própria maquinação. Anã disse que, embora o acusado insulte o tribunal sagrado por um silêncio orgulhoso, aprovando tacitamente os testemunhos acusadores e as provas da investigação de suas culpas, manda a lei que seja defendido por quem de direito e não ser julgado sem a defesa. Escolhido o defensor pelo tribunal e mantendo-se Jesus em silêncio, sem aprovar ou desaprovar a sua designação, então ele fez uma peroração. Considerou que Jesus era um maníaco religioso, espécie de homem demente e frustrado, mas suas ambições messiânicas é que devia ser executado e banido de Judeia. Então foi isso que ele estava querendo, pensando em fazer em último caso. Quer dizer que não estavam mandando Jesus à morte, mas ele não seria sentenciado. O julgamento atingiu até a madrugada e a dissertação dos defensores em nada mudou a situação de Jesus. Mas sua indiferença e mutismo selaram-lhe o destino naquele tribunal. Porque Jesus não queria falar, estava quieto, taciturno, orando, humilde. Eles achavam que não, que Jesus estava provocando, né, fazendo pouco caso do tribunal. Tinha mais isso ainda para ser contra ele. Feita a votação e exposto o resultado do escrutínio, Jesus de Nazaré, Rabi da Galileia, e sedioso, ele era considerado sedioso, inimigo da lei, fora condenado por unanimidade pela pequena corte do Sinédrio, e não lhe cabia apelação para recorrer ao grande conselho, uma vez que não tivera um só testemunho favorável, e a votação fora unânime. Anã e Caifás não escondiam a satisfação ante o êxito perfeito
de suas maquinações. No dia seguinte, sem dúvida, estaria em frente de Pilatos, para ser julgado por ser sedioso contra os poderes públicos. O seu destino estava selado, ou seria lapidado pelos judeus, ou seria crucificado pelos romanos. Pela manhã da sexta-feira, ainda cedo, o chefe dos esbirros do sumo sacerdote mandou tirar Jesus do edifício de segregação pública, amarraram e levaram apressadamente na presença do procurador romano Pôncio Pilatos. Quase todos os apóstolos haviam desaparecido e temiam aproximar-se da prisão hebraica. Marcos, Tomé, Tiago e o tio de Jesus, quando interrogado pelos esbirros do Sinédrio, eles jamais negaram, gente, a sua condição de discípulos. Acompanharam à distância, seriamente preocupados com o que lhe iria acontecer. Então, eles não abandonaram o mestre hora nenhuma, sempre na maior aflição. Embora o motivo real que levou Jesus à morte fosse de natureza religiosa, além de julgado no tribunal sagrado do Sinédrio, a verdade é que o sumo sacerdócio colheu provas e materiais suficientes para culpar Jesus sobre as leis romanas e assim a crucificação seria por um cume do Estado. Então, eles aprontaram, né? E na hora de acontecer, eles tiraram a mão de fora. Deixaram como quem diz, né? Se ele morrer, o que acontecer foi o Estado, foi Roma, né? Foi o Pôncio Pilatos o culpado. A lapidação, o estrangulamento ou o sacrifício na fogueira era um processo de punição aos que se rebelavam contra a lei mosaica. Mas a cruz era um suplício romano, destinado a punir escravos, rebeldes, criminosos ou conspiradores, o que lançava a ignomínia sobre a vítima. O Sinédrio poderia sentenciar quanto à lapidação e depois conseguir a confirmação do pretório de Roma para executá-la. Mas os procuradores romanos, em geral, fechavam os olhos a essas questões religiosas dos judeus, deixando-os livres para agirem conforme a sua lei. E era um assunto particular, e Roma sairia beneficiado ignorando a morte de um judeu. Então é tudo maquinado entre eles, né? Mesmo porque isso era providência dos próprios patrícios. Anã, o verdadeiro mentor da tragédia do Gólgota, alma vil, vingativa, demonstrou a Caifás que Jesus
Rabi da Galileia, era um fascinador de multidões, aceito e reverenciado como um reformador religioso judeu. Em consequência disso, se ele fosse lapidado pela sentença do Sinédrio, deixaria um rastro de encanto sentimental entre o povo e o forte motivo para a reação no seio dos seus próprios asseclas. Era perigoso e desaconselhável cometer tal imprudência de atear-se um rastilho de vingança na Galileia, tão espezinhada por Jerusalém. E com isso, poderia regimentar os galileus em uma força coesa e decidida contra o poder religioso, o que não seria muito desagradável ao procurador de Roma, sempre deliciando-se com as lutas e problemas religiosos dos hebreus. E também, em breve, Jesus seria então traído, formando foi como ele passou por todas essas coisas, por todas essas fases todas, mas como vocês viram, tudo maquinado por eles, né? Então eles queriam jogar a culpa do outro, né? Nem tinham matado Jesus, já estavam maquinando como tirar o corpo fora e saírem vitoriosos. E em breve, Jesus seria transformado num Marte, então, sem execração dos seus patrícios algozes. Obviamente, as multidões lhe iriam ao encalço, e porque também seguiam as suas ideias famigeradas contra as pompas do sacerdócio e o luxo do templo. Em consequência, morto o chefe do movimento cristão, era preciso evitar a auréola messiânica que se formava em torno do Salvador de Israel, pois a multidão é versátil e muda rapidamente por um simples gesto que a encanta ou uma palavra que a comove. Então, eles estavam reunidos, toda a gangue, né? Todos os que queriam, por toda a força, incriminar Jesus, né? E para eles, gente, eles não queriam que Jesus fosse preso ou então banido. Eles queriam realmente matá-lo, né? Assassiná-lo. O ideal deles era esse. Não existia outra coisa. Então eles ficavam reunidos e preparando para que isso acontecesse o mais rápido possível, porque depois eles iriam, né, para as comemorações de Páscoa. Então tinha que fazer isso antes, na própria sexta-feira. Era preciso evitar, então, que Jesus tivesse, né, fosse, como se diz, fosse uma pessoa que, como muitos falam, né, nossa, ele era bom, ele era nosso, viviam por nós, dizia que vivia por nós, tinha amor por todos nós, respeito. Então eles não queriam deixar isso daí aparecer, surgir. Além
de sacrificar Jesus, eles queriam deixar então rastros, né, de coisas que Jesus não tinha feito nada. Eles eram maquiavélicos mesmo, em todo sentido, maus. E ante a indagação muda de Caifás, Anã, seu sogro, esboçou um sorriso cínico na face cruel, exclamando pausadamente: Jesus de Nazaré não deve ser punido pela lei de Moisés, mas sim pela lei de Roma. Então, ele estava nessa reunião, né? Todos os sacerdotes estavam ali para reunir, para resolver essa questão o quanto antes, e o Anã disse que ele tinha que passar pela lei, ser sacrificado pela lei de Roma. E ainda glosou através de um sorriso sardônico: ele não deve ser executado pelos seus próprios compatriotas. Mal, sim, assassinado pelos inimigos de nossa raça. Olha, gente, tintim por tintim, eles conversavam e viam entre eles o que ia lucrar para eles, o que ia ficar, né? Caso não desse, bom, mais do que certo, é que Jesus não ia ter mais escapatória, né? De jeito nenhum. Eles não queriam indício dele em lugar e nem ouvir mais falar nele, depois que eles matassem Jesus. E aqui, entrando, nós falaremos então sobre Jesus e Pôncio Pilatos. Então, antes de falar então sobre o que ocorreu entre eles, então fica certo, será logicamente falado, gente, sobre quem era esse Pôncio Pilatos, que todo mundo até hoje sabe e ouviu falar. Então vai ser retratado que tipo de pessoa ele era e o que ele pensava, o que ele sentia, o seu caráter.